Vejo muitos marcando época, só não vejo falar do grande homem Deus que revolucionou esse lugar e reina. Vejo muitos marcando época, só... Oh, glória, oh, glória, oh, glória! A paz do Senhor, mais uma vez de volta nesse podcast Palavra Diferente. Um jeito diferente de pregar a palavra de Deus. E hoje um tema maravilhoso, desafios do ministério. E estou recebendo hoje aqui uma pessoa muito especial. Mas não esqueça, se inscreve no canal, compartilha, clica no sininho para você receber o nosso conteúdo, curte, comenta e vamos juntos até o final desse podcast, porque Deus tem uma palavra poderosa ao seu coração. E está comigo aqui Pastor Marcelo, meu amigo, meu companheiro de unidade, um homem de Deus, pastor da Conectados a Cristo. E eu quero agradecer por ter aceitado esse convite, estar aqui nesse podcast. E eu tenho certeza que Deus vai usar a sua vida poderosamente. Uma alegria ter o senhor aqui, viu? Obrigado, apóstolo Lília. Obrigado você que está nos acompanhando. Esse programa que realmente está fazendo a diferença para o reino. E nós viemos aqui para somar, para fazer a diferença e tentar ajudar para contribuir para o reino de Deus. Glória, é isso mesmo. Inclusive, nós vamos falar de um assunto bem pertinente, né, pastor? A questão de ministério, os desafios, que muitas das vezes o líder, ele entende os desafios como luta, como guerra. E nem sempre é porque desafios são barreiras que nós transpomos na nossa carreira cristã. E nós queremos ouvir, hoje eu quero ouvir de você, pastor, um pouco da sua experiência também como um pastor, né? O seu ministério é Conectados a Cristo, Conectado, né? a Cristo. Ou conectado com Cristo, não, a Cristo. Conectado a Cristo. A Cristo. Muito lindo esse nome, né? Esse ministério, uma conexão. Eu já tive a alegria de conhecer ali, de estar ali no ministério do pastor. E eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente um pouco dessa experiência. Como foi que surgiu, né? E eu creio que para falar sobre a questão do ministério da igreja, como foi que surgiu o chamado, né? Como que Deus falou com o pastor, usou profeta, ou foi através da oração? Conta um pouquinho para a gente esse início. O meu início, apóstola, surgiu ali por volta de 13, 14 anos. Eu gostava só de jogar futebol, não bebia, não fumava, não fazia nada de errado. E minha irmã, já convertida, me fazia o convite direto para estar indo para a igreja. E eu sempre falo que eu não gostava de cristão. Eu achava cristão muito chato, enjoado. E de tanto ela insistir, a gente foi, naquela época, numa festa. E nessa festa, uma pré-adolescente também pregou a palavra de Deus para mim e falou que Deus tinha um plano na minha vida. Que Deus ia mudar totalmente a minha vida. E eu até indaguei ela, né? Falei assim, mudar para quê? Eu não bebo, eu não fumo, não faço nada de errado. E ela começou a falar de Jesus. Umas 2 horas mais ou menos. E era muito tímido naquela época. Foi embora para casa. E quando eu cheguei em casa, eu até naquela época, eu não dormi. E eu até falei, pai, tá acontecendo alguma coisa diferente. Aquilo que aquela menina me falou, não sai mais da minha cabeça. Eu acho que ela fez uma macumba. O senhor mencionou isso na oração. Eu falei. Só. E no outro dia eu fui na igreja para perguntar quem é aquela menina. Tinha um negão na portaria grande, forte. E eu sempre gosto de palavras mais fortes. Não sou muito sensível àquelas palavras mais... A palavra forte é aquela de conserto, de exaltação. Ele falou assim para mim, meu jovem, cria vergonha na sua cara. Falou Eita, dessa forma, eu nunca glória. vi. Cria vergonha na sua cara, porque Deus tem um plano na sua vida. A partir daí, eu comecei a ir na igreja de curioso. Porque eu queria descobrir esse plano na minha vida. Sim. E aí eu comecei a ter
algumas experiências com Deus e começou essa confirmação desse propósito. Olha só. É interessante que o senhor fala que quando a moça falou do plano da salvação, o senhor ficou um pouco resistente porque o senhor já se achava uma pessoa boa. Pessoa que não tinha vício, que não falava mal de ninguém, porque a gente escuta muito isso. Ah, sou uma pessoa muito boa. Eu não falo mal de ninguém, não tenho raiva de ninguém, não bebo, não fumo, não tenho vício nenhum, né? Então o senhor era desses. Terrível, apóstolo, terrível. Eu chegava crente para me convidar, era minha irmã, eu ia aguentar aquilo, né? Chegava crente para me convidar, não vou não. Porque a gente vê hoje várias pessoas de vários tipos de gente. Então, para mim, quem ia para a igreja era só viciado, só doente. E, na verdade, eu era um doente, mas só que eu não me conhecia ainda e não tinha conhecido a Cristo. Eu acredito que eu tinha um espírito muito grande de religião. Não era religioso, mas eu já condenava algumas coisas. E aí Deus teve que, de alguma forma, para a ter noção, essa menina não era da igreja. E até hoje eu gostaria de saber, vai que aparece no seu podcast, gosto de saber quem que é ela. Os meninos me falou assim que nunca tinha visto ela na vida. Olha. Então, Deus ele usa os seus meios para buscar e salvar aqueles que estão perdidos, mesmo não bebendo, mesmo não fumando, mesmo não indo para a igreja até pela vida sentimental, que era jovem, pré-adolescente. Meu vício maior era o futebol, meu Deus maior era o futebol. Até porque teve que acontecer essas coisas, né, para mim buscar Deus. Interessante, né? Então quer dizer que a moça, o senhor só viu nesse dia. Sumiu. Olha, quem sabe eu vejo lá em cima, né? Olha, pode ser um anjo, hein? Justamente. Enviado diretamente do céu para falar com o senhor. Justamente. Até porque a maior dificuldade que o senhor tinha da questão da religiosidade também é a incredulidade. Justamente. Ou seja, Deus é para aquele perdido ali, aquele pecador ali, eu sou um cara certinho, que eu gosto de um futebol, não tem nada a ver. A gente acha, apóstolo, que... Eu acho que a maioria das pessoas acha que o maior pecado é a prostituição. Né? O maior pecado é você beber, fumar ou fazer alguma coisa errada. Não é. Às vezes a pessoa... Lá, se eu não me engano, no Japão, as pessoas falam que o maior pecado é a mentira. Então, assim, hoje, por mais que a pessoa ache que não faz nada, mente demais... Eu era uma pessoa que mentia demais, né, quando jovens. Então, tem tanto pecado que a pessoa tem que fazer uma análise, uma reflexão. Não é, e às vezes as pessoas condenam a prostituição, condenam a bebida, mas tem tanto pecado grande, até mesmo de próprio cristão. Às vezes ele não está prostituindo, mas está mentindo. O que tem de cristão mentiroso, apóstolo, só brincadeira. E por isso que hoje eu bato muito nessa tecla. Que eu acho um dos maiores pecados hoje é a mentira. E até maior do que a prostituição. Né? Quem é o pai da mentira? O próprio Satanás. A única paternidade que ele tem na Bíblia, né? Misericórdia, está repreendido toda mentira. Mas é interessante que a Bíblia, ela fala que a gente deve guardar, se tem algo que a gente deve guardar o coração. Né? Porque é do coração é que saem os maus desígnios, não é verdade? Então, a gente às vezes se preocupa com o pecado exterior, que são os vícios, e a gente julga o outro por isso, e esquecemos de olhar o nosso coração, a mentira, a fofoca. A ira, a mágoa, o engano, né? Então, assim, muitas coisas envolvidas aí. Então, a gente tem que buscar guardar o coração dessas coisas. E, infelizmente, o nosso quadro é real. A igreja do Senhor, muitas das vezes, não em 100%, porque há um remanescente, há um povo que guarda a santidade, há um povo que anda em vigilância, mas, infelizmente, há muitos por aí que não têm guardado essa santidade. E interessante que dentro da igreja mesmo, já que a gente entrou por aqui, mas dentro da igreja mesmo, a gente vê pessoas que mentem, que falam mal, que guardam mágoa, rancor, raiva e muitas das vezes está julgando o outro. E é um pecado interno, né, apóstolo? E pecado interno, não tem como a pessoa ver. E aí a pessoa auto se condena. E aí entra o espírito da religião. É verdade. O espírito da religiosidade é algo
terrível. Terrível. Né? Muito terrível. Mas então, e aí o senhor, então, foi indo para a igreja de curiosidade. Curioso. E aí, o que o senhor encontrou lá? E o senhor ouvia a palavra? Chegou o dia que o senhor... Como foi o dia que o senhor realmente entregou a vida a Cristo? Na verdade, as minhas coisas sempre foi muito espiritual. Eu acredito até o processo dessa criança, na época, eu comecei sempre, na época, tinha muito libertação e manifestado do Espírito Santo. Tinha esses dois cultos. Culto manifestado do Espírito Santo na segunda-feira e culto de libertação na sexta-feira. E eu era o tipo da pessoa que ia segunda, terça, até no culto das mulheres eu ia. Até no das mulheres. Segunda, terça, quarta, que era campanha, quinta, libertação, sexta, outro tipo de culto. E eu comecei de curioso e, de repente, comecei a ter as primeiras experiências. A primeira experiência foi no culto do Espírito Santo. Eita. Antigamente tinha muito isso. O pastor pegava lá de cima e falava assim, ó, tem um anjo aí que quer tocar em você. E eu olhava para o lado e falava assim, meu Deus, fazia esse ano que eu não vejo. E demorou muito esse tempo e eu comecei a ser tocado de verdade, foi na área da libertação. Aonde eu comecei a buscar mesmo a Deus, porque naquela época havia um preço a ser pago pela presença de Deus, fazer campanhas de madrugada, orar, ler a Bíblia. E aí eu comecei a ter essas experiências, a acreditar mesmo, experiência de libertação. Teve uma vez que eu estava deitado em casa e de repente passou um vento e de repente um trem pulou na minha cama. E eu sou uma pessoa que gosto muito da área da libertação e aí não tenho medo. E eu queria ver, e ele virou a cara assim, e eu queria ver, e de repente ele virou a cara, uma cara de uma criança queimada. Eu fiquei impactado com aquilo. Cheguei no outro dia, falei assim, pastor, você tem que me explicar o que aconteceu. E eu, pastor, você teve uma experiência com Deus. Deus tem um propósito na sua vida. E aí começou várias experiências na área da libertação, tanto que eu fiquei muito tempo na área da libertação. Deus me usou muito na área da libertação. E foi o começo de tudo foi a área da libertação. Porque eu tive que ver algumas coisas acontecer para eu ver que aquilo é real. Ia em culto de libertação, manifestava o demônio do lado. E eu era tão curioso, apóstolo, que eu chegava e falava assim, você para de mentir, para de fazer teatro. E o demônio falava assim, você vai ver o que eu vou fazer com você. Falava desse jeito. E eu chegava a perguntar, porque eu queria seguir a coisa certa, eu não queria ser enganado. Eu sempre falo para as pessoas, ou você é ou você não é. Não adianta você fingir que está sendo ser. Tem muita gente que às vezes não teve experiência com Deus, não aconteceu nada, está fingindo, entendeu? Tem que ter uma experiência viva para você ter um norte. E eu tive algumas experiências que até hoje eu digo que graças a Deus, a gente nunca sabe o futuro e que Deus permita que não, mas graças a Deus nunca desviei. Graças a Deus, daquela época de jovem, onde que eu tive experiência, que eu nunca desviei. Mas por quê? Eu tive experiências com Deus, experiência com o Espírito Santo, experiência com a palavra, e aí aquilo foi me transformando, me mudando, e aí eu comecei meu ministério. Amém. O senhor teve realmente uma entrega, né? Como se diz, por curiosidade, justamente, o Senhor Deus te deu experiências aonde o senhor ali passou a crer. Justamente. Né? E teve aquela entrega, aquela sede, né? E aí o senhor começou o seu ministério aí. O ministério na libertação? Na libertação. Começou na libertação, depois a gente foi... Porque a igreja é muito necessitada em várias áreas. Tentei de tudo. Tentei cantar, não deu certo. Então, o teatro me ajudou muito. O teatro, hoje a igreja, ela precisa ter o teatro, principalmente para tirar a timidez. O teatro me ajudou muito. Tentei tocar bateria, tentei tocar violão, fiz sua aula de música. Nada disso deu certo. E comecei a impregnar a área de discipulado. E aonde comecei a estar nessa área, aprendendo, e devagarzinho fui desenvolvendo. Ali como simplesmente um membro da igreja. Um membro da igreja. Fui começando devagarzinho, veio. E antigamente era uma coisa engraçada. Antigamente não tinha isso, essa consolidação que a gente tem. Você entrava na igreja, se você não se adaptasse, ninguém vinha atrás, porque tinha a sua panelinha. Então, eu tive que me adaptar, eu tive que me apresentar. Eu quero, né, fazer parte do discipulado. Eu quero fazer até parte de dança. Já tentei dançar. Antigamente na igreja tinha street dance, tinha a parte do rock, tinha tudo. A igreja tinha tudo.
Então, eu me dispus. Hoje, as pessoas estão aquele negócio, né? Eu estou esperando alguma coisa acontecer para o meu chamado começar. Não. Sinal. E outra coisa muito interessante, eu era muito tímido, apóstolo. Mas mesmo assim, eu queria participar, porque eu estava começando algumas experiências, vendo que aquilo era muito real, eu queria participar. E aí eu não sabia o meu dom. Por mais que eu tinha a área da libertação, mas não era só isso. E aí eu fui me colocando à exposição. Não, eu quero tocar, eu quero fazer isso, quero até gravar CD, eu gravei. Mas imagina só a misericórdia. Ainda bem que eles quebrou isso aí, até hoje. Mas gravei CD, fiz um tanto de coisa. Eu me coloquei em todas as áreas da igreja para aprender. Até porque o pastor, ele tem que aprender todas as áreas. Fiquei no som, fiquei na música, fiquei no teatro, fiquei na dança. Porque eu queria realmente aprender, mas não sabia que Deus tinha esse propósito até de um dia ser pastor. Ser pastor. Uma das áreas que eu mais gosto, sempre gostei, servir. Servir, eu era o primeiro a lavar banheiro. Até hoje, apóstolo, eu chego cedo na igreja. Da igreja, sou um dos primeiros a chegar. 5 horas na igreja, se o culto é 7 horas, eu gosto de varrer. Eu gosto de fazer isso, não tem nada a ver quem gosta. Eu gosto de varrer, eu gosto de arrumar as cadeiras. Se o banheiro está sujo, eu gosto de limpar. É uma das coisas que eu mais gosto. Porque se amar, eu digo que quando eu vou para a igreja, eu esqueço até de tudo. Então, eu amo fazer aquilo. Então, foi uma das áreas que eu mais destaquei, ser servo. Porque antigamente, era pouca gente para trabalhar. Até hoje, né? Até hoje tem muito pouca gente. Né? Mas, uma das áreas que eu mais destaquei. E a necessidade, né, da igreja era tão grande, e eu fui só subindo. Porque os outros, talvez, tinham uma sabedoria, cantavam bonito, faziam muita coisa. Mas servir, ninguém queria servir. Queria ser estrela, né, pastor? Queria ser estrela. Chegar ali, cantar e tocar e desceu dali pronto. Infelizmente, é a nossa realidade, né? Muitas das vezes as pessoas têm os dons e talentos, mas ela só quer exercer ali principalmente aquele que se mais destaca, né? Aquele que fica na frente das câmeras, né? Você pega ali o microfone, você toca, canta, prega, mas quando se trata de servir, que é lavar um banheiro, que é limpar uma igreja, as pessoas acham até, infelizmente, humilhante, né? Não, e a igreja, o culto é 1 hora e meia, 2 horas, mas existe pós-culto e antes-culto. E se a igreja não tiver homens de Deus que pega nesse batente, porque hoje eu sou pastor e eu sei que a gente cansa, né? E se a gente não tiver pessoas que ajudam na obra, chega lá na frente o pastor desiste. Porque não é fácil carregar hoje. Né? Não é fácil. Sobrecarrega. Inclusive, esse é um dos desafios do pastor, né, no ministério. Porque, às vezes, você precisa de pessoas ali e pessoas que têm chamado, mas, na verdade, elas não querem exercer. Né? Aqueles que ficam nos bastidores. Geralmente, as pessoas não querem servir mesmo. Mas, então... O senhor estava lá na igreja, servindo todas as áreas, se colocando pronto, né? Porque eu vejo também que Deus derramou sobre a sua vida uma unção de ousadia, né? Porque o senhor foi ousado com o seu pastor. Eu estou aqui à disposição, o que eu tenho que fazer, o que precisa fazer. Nesse decorrer, ocorreu alguma unção de obreiro, ou sempre sendo aquele servo pronto para tudo. Devido a essa servidão, e não tem nada a ver, às vezes, com querer tocar ou cantar, essa servidão de ser servo, né, houve a consagração de obreiro. E, em seguida, naquela época, a gente tinha que fazer alguns cursos pela igreja. Aí fiz o curso pela igreja de obreiro, depois fiz o curso de teologia também, que eu não gosto, tem muito pregador que chega e fala assim, eu sou teólogo. Eu fiz alguns cursos também de teologia. E aí virei diácono, eu segui o processo realmente da igreja. Virei diácono, depois virei presbítero, graças à servidão e o plano que Deus tinha na minha vida. E aí, aquele negócio, existia um desafio muito grande num setor onde só comandava traficante. E, inclusive, foi uma das primeiras igrejas que eu assumi. E eu era o único homem que tinha discípulos mulheres na igreja, porque eu não tinha esse intuito. Para você ter noção, a minha esposa foi a única esposa e a única namorada que eu tive. Que bênção. E eu não tinha esse intuito na igreja de namorar, de correr atrás dessas coisas, porque existia uma chama muito grande dentro do meu coração que ardia por almas. E surgiu essa oportunidade
E lá no Real Conquista, onde o setor estava começando, onde havia muito traficante, peguei a turma discipulado, foquei tudo para lá e a gente começou um processo. Aí você já tinha sido ordenado pastor? Presbítero. Presbítero. Presbítero, que é um auxiliar de pastor. E na Fonte da Vida, que na época a gente estava lá, era muito difícil ser pastor. Não era para qualquer um, muito difícil ser pastor. E eu não tinha esse desejo de ser pastor. Até então, o senhor não teve alguma experiência assim, de alguém ser usado e falar assim, olha, eu te chamei para o pastoreio. Não tive. Não, você vai ser não um tive, pastor. As minhas coisas sempre foi diferente. Não tive essas revelações, não. As minhas. Seu coração queimava, eu quero ser um pastor. Não queimava. Eu queria servir, eu queria fazer a diferença. Botava isso no coração dos meus discípulos, inclusive discípulos mulheres também. A gente tinha muitos discípulos na época lá. E a gente foi para a Fonte da Vida do Real Conquista. Não existia ainda, a gente foi fazer culto nas casas. E lá começou a pegar. E assim, até traficante ir ali naqueles cultos. E chegou a oportunidade de queimar o coração, de abrir uma Fonte da Vida ali no Real Conquista. E foi tão engraçado que as pessoas começaram a me chamar de pastor. Não veio de lá para cima. Veio das pessoas. Pastor. O presbítero é um pastor, justamente. Né? Mas não foi aquela. Eu não coloquei, sempre me apresentei como servo. E começaram a chamar de pastor. Até que um dia houve a oportunidade, o apóstolo falou, a gente precisa fazer uma igreja lá. E existia várias coisas. Primeiro, tinha que ser casado. Para virar pastor, para assumir. O primeiro desafio. Para assumir. E Deus é tão perfeito que Deus ele começou a trabalhar. A gente está consolidando a igreja. Já tinha obreiro, já tinha músico, já tinha um tanto de coisa. Mas não tinha igreja e não tinha ainda a pastora. Aí Deus começou a trazer. Isso é uma história, se a gente ficar contando, passa rápido. Aí, tem muita coisa história. demais. E aí a gente fundou ali a igreja, inclusive numa casa de um traficante. Inclusive quando a gente alugou lá o salãozinho dele, ele falou, no primeiro dia que alugou, ele falou assim, toda noite eu fumava lá dentro. E eu quero fumar lá. Eu falei, você não vai fumar. Você não vai fumar lá dentro. Você pode... Ele mostrou um 38 aqui para mim, eu falei, você não vai fumar lá dentro. Não vai fumar. E ele viu a audacidade, não minha, mas do Espírito Santo, e ele não fumou. E quantas das vezes esse traficante, eu ajudei ele e a esposa dele, porque era um cadeirante traficante ali no setor, que brigava direto. E eu ia lá, e ele com a arma na mão, tal, ia lá pregar a palavra de Deus. Então, meu ministério é muita história. No Real Conquista aconteceu cada coisa espiritual, assim, que é Deus, é Deus. O seu ministério mais forte é na libertação. Então, o Senhor te levou para um lugar que realmente necessitava, né? E realmente as pessoas lá, teve uma época que eu peguei uma discípula minha, eu falei, eu preciso de alguém no setor. Porque lá era gente morrendo toda hora, a feira matava, criança já morreu no meio da rua, aqueles peãozinho que eles usam, aviãozinho, né? Aviãozinho de criança, morria assim, e eu pregando e matava gente na porta, eu falei, gente, olha pra cá. E Deus me usou muito nessas áreas, aí eu mandei essa menina, aluguei a casa para ela, na época muito baratinha, e aí os traficantes foram lá e deram um tiro na janela da casa dela. E aí ela ligou, pastor. E ela era uma mulher divorciada, com vários filhos. Eu estou sozinha, eu estou desesperada, deram um tiro aqui na minha porta. E eu liguei para a polícia. E aí a polícia falou assim, no Real Conquista a gente não entra só com a viatura. No Real Conquista a gente tem que entrar mais de 5 viaturas. Vou esperar chegar, você espera bem na avenida do Real Conquista. Quando a gente chegar, a gente fala. Aí veio umas 5, 6 viaturas para o Real Conquista. Alarmou o setor tudinho. Eu cheguei lá, os caras já tinham ido embora, tudo. E aí a gente consolidou a família. De repente, apóstola, a polícia vai embora, faz a ocorrência, vai embora. Quem que entra? O pastor. Os traficantes. Os traficantes. Eles vêm armados e falam, você percebeu o que você fez aqui? Você alertou todos os traficantes. Eu só não vou te matar aqui dentro, porque minha mãe já foi lá no seu culto. E viu que o senhor é um homem de Deus. Falou de jeito. Viu que o senhor é um homem de Deus. Então, a gente já teve tantas experiências, tanta coisa já aconteceu. E aí começou a ver a consagração. Nesse momento, tudo. Qual foi a sua reação, pastor, quando ele disse isso? Só não vou te matar, minha mãe foi... Na verdade, eu fiquei, como estavam os meninos, os discípulos, fiquei muito preocupado com os discípulos.
Eu acho que Deus dá uma anestesia bem bacana e legal. E aí eu conversei normal com ele e tal. Falei que não ia fazer aquilo mais, que eu respeito eles. E graças a Deus eles foram embora, mas graças a uma coisa. A mãe dele um dia ia no culto. E viu, porque naquela época existia igreja fachada. Então, não sei se hoje existe igreja fachada. O pessoal usava muito. E aí o próprio traficante falou, eu não vou fazer nada, porque realmente eu vi que a igreja é uma igreja séria. A igreja fachada, o que seria? A igreja... Eles usavam a igreja como para distribuir droga, só fachada, para o policial não ir e tal. Era um setor muito perigoso. Era um setor muito perigoso. Mesmo. Hoje não, graças a Deus está bem tranquilo, mas era um setor muito perigoso. O começo da conquista era muito perigoso. Meu Deus. E quando ele falou isso para o senhor, eles foram embora e ficou tudo... Foram embora, peguei a família, porque eles não estavam preparados para isso. Tirei a família, inclusive a casa, eles deu tiro porque era uma casa onde que eles usavam para droga. Né? E aí, para assustar para a família ir embora. Peguei a família, tirei a família do local e para alugar para outro lugar. Né? Porque a gente não sabia, tinha muita casa lá que eles usavam, né, para fazer coisa errada. Sim. Foi grandes desafios que o senhor enfrentou ali. Isso aí é o pequeno, a gente já teve coisa demais. Tá. E até então, como presbítero lá, pastoreando o lugar, cuidando das pessoas ali, e a unção veio quando? Primeiro, Deus, ele colocou a ungida primeiro. Até porque para se tornar pastor, naquela época tinha que ter ungida. Aí o senhor conheceu ela lá, Aí eu conheci, não conheci ela lá. Na verdade, e se a gente for contar, é uma história tão grande, eu acho que já passou 26 anos. Não, pode ficar tranquilo. A senhora tem que me chamar para a segunda. Eita glória, depois nós vamos ter a segunda. Na verdade, aconteceu muito, naquela época existia o Orkut. E aí, eu não sei porquê, não era de responder essas coisas, ela estava no evento da Videira, numa festa fantasia, que a Videira fazia. E eu passando no Orkut, lá em casa tinha um computador muito lento e muito ruim. E aí, sem querer, eu digitei, nossa, muito bonita você, né? E aí a gente começou a conversar no Orkut, começou ali a conversar no Orkut, tinha um show da Aline Barros na Atlanta. Eu convidei, vamos no show da Aline Barros na Atlanta? E ela falou assim, vamos, eu vou da minha casa, e ela morava no Vera Cruz 2, e eu morava ali no Garavelo. Falei, então a gente se encontra lá. E aí eu dei a bobeira, como eu tinha muito discípulo, eu tinha muita amiga, eu dei a bobeira de falar. E tinha uma menina que estava doida para ir no show da Aline Barros. E aí eu tive que levar, porque eu já era um presbítero e tal, eu não podia falar não. E levei essa menina. Só que deu tudo errado. O interessante, meu pastor, o senhor foi conhecer a sua amada e deu tudo errado. Levou a discípula junto. E levei a discípula, que era já gente grande, já uma mulher, né? E aí deu tudo errado. Eu sempre fui muito inocente nessas áreas. E levei e tal, eu falei, você fica aqui, que eu vou conhecer uma pessoa, e depois a gente volta para conversar. E eu fiz isso, né? Só que no meio da conversa, conversando com a pastora, ela me puxou, essa menina, e me tirou do lugar. Eu falei, o que você está fazendo? Vamos ali que eu quero conversar com você. A pastora ficou tão grilada comigo que ela não queria nem me ver, nunca mais. Também, né? Foi Deus. Ela foi o propósito de Deus. Depois muito tempo se passando, eu sempre gostei de mandar mensagem. Naquela época era torpedo. Era. Né? Mandei torpedo de Deus. Não tem nada a ver com quanto tempo. Eu mandava aquelas transmissões que tinha, eu saía mandando para todo mundo e mandei uma mensagem que ela realmente estava precisando. Amém. E aí a gente voltou a conversar, a gente foi num encontro. E no encontro eu chamei ela para orar. Encontro com Deus? Um encontro de 3 dias. Sim. Mas não de 3 dias você passar dormindo, mas o encontro que tinha sexta, sábado e domingo. Foi ali no ginásio Arena, da minha igreja. Sim. Foi no ginásio Arena. Lá eu encontrei com ela, a gente conversou. E naquela época... Dessa vez o senhor não levou discípula, não. Na verdade, foi uma turma boa para lá. Uma turma. Ela ia também. E lá a gente teve um tempo para conversar. Ela falou o seguinte, para a gente orar, eu quero. Só que para a gente orar, você tem que conversar com o meu pastor. Eita.
Esse que foi o brabo. Aí eu cheguei no dia, falei assim, pastor, eu preciso conversar. O pastor é lá do Vera Cruz 2, inclusive meu amigo hoje. Ele pegou, meu filho, aqui não é lugar de conversar, não. Você vai lá na igreja, tal dia, no meu escritório, que a gente vai conversar. Fui no escritório dele no outro dia. Aí ele pegou e falou, eu era presbítero, ele falou pra mim, falou assim, meu filho, ela é do louvor, é uma pessoa muito preciosa pra mim. Entendeu? Você não é daqui da igreja, então não dou muito valor nisso. Então, mas ela quer, só que tem uma condição. Vocês vão orar 3 meses, nada de pegar na mão, nada de andar sozinho. E se você magoar ela, eu te arrebento todinho. Eu vou aonde, falou, eu não esqueço não. Eu vou aonde você tiver, que eu te quebro todinho no pau. Falou desse jeito pra mim. Eu saí dali e falei, meu Deus, que é isso? E ela morava longe, ela morava no Vera Cruz 2 e eu morava no Garaveira. Ele falou, você vai ter que tá na sua igreja e tá na minha também. Eita. Nesses dias que até vocês casar. E aí eu tive que fazer essa divisão. Aí eu você tinha falou que com seu pastor, eu tinha que agradar. Eu só não tinha uma igreja. Eu tinha o Real Conquista, eu tinha o Garavelo que eu tava e tinha a igreja do Vera Cruz. Então eu tinha que me desdobrar para estar nas 3 igrejas e não parar o meu propósito. O meu propósito era no Real Conquista, mas eu não tinha que deixar de estar lá com o meu pastor e não tinha que deixar de estar lá com o pastor dela também. Então eu comecei a dividir a minha vida em etapas, mas estava acostumado com isso, porque para a igreja todo dia. Hoje o povo não dá conta muito porque é muito mole. Hoje tem não dá 2 conta. cultos na semana, Já não dá conta. Difícil. Eu ainda trabalhava, corria atrás, trabalhava na Santa Marta. Então, tive que fazer isso tudo. Aí, até que chegou o propósito de Deus, a gente casou muito rápido, foi em 6 meses a gente casou. E foi corte, né? Só conversar. Não, orou 3 meses, começou a namorar e já começou a sonhar pro casamento. 6 meses? Em 6 meses a gente casou. Não teve muito se conhecer, na verdade. E a gente fazia tudo no ministério e a gente aprendeu muito. Aí, em seguida, o apóstolo falou, tá lá. E aí, foi assim, 6 meses aconteceu e em 6 meses a gente já estava dentro da igreja, tomando conta da nossa primeira igreja no Real Conquista. Aí então, depois de casado, o apóstolo liberou, ungiu vocês. Ungiu nós a pastores. Justamente. E no caso, na igreja dela, quando solteira, também ela era bem ativa na obra. Do louvor, fazia de tudo lá na igreja, né? Fazia de tudo na igreja. Aí também trazia ela muito para cá. A gente era muito ativo, apóstolo. A gente fazia muita coisa. Deus uniu o propósito justamente, mesmo, né? Justamente. Foi uma união de propósito de Deus para ser trunfo nas mãos do Senhor, né? Justamente. E aí vocês ficaram pastoreando no Real Conquista. Isso, ficamos acho que 4 anos no Real Conquista. É aquele negócio, a Fonte da Vida tinha aquele negócio que quando começava a bombar, a igreja crescer, pegava o pastor mudava o local. Saí do Real Conquista, a gente foi para o Cardoso, a Fonte do Cardoso, pegamos um desafio muito grande, porque a igreja estava querendo fechar, né? E eu aprendi, no Real Conquista eu aprendi a viver com nada. A gente tinha nada Viveu e nada. E a gente aprendeu a viver com nada. Como o apóstolo Paulo. Isso. Chegamos na igreja onde tinha segurança. Chegamos na igreja onde tinha ar-condicionado. Eles ligavam para secar. Eles limpavam e ligavam o ar-condicionado para secar. O custo da igreja era muito alto. Muito alto. E aí eles queriam fechar. Peguei a responsabilidade. Coloquei ali um álbum para mostrar o que o financeiro estava gastando, o que está acontecendo nisso, o que tem que tirar, e apresentei para o apóstolo, não fechou. E ali nós ficamos mais de 4, 5 anos ali, fizemos um trabalho bom. E aí quando a gente estava crescendo bastante, eu estava descansado, Deus falou assim, é preciso você ir. E aí... E colocou essa responsabilidade de trabalhar na área social. Deus falou comigo, agora você vai sair da Fonte da Vida. Só que Deus falou comigo para abrir o meu ministério. E nesse meio tempo, Deus falou. Só que eu nunca tive esse sonho, com muita gente, de ser pastor, esse sonho de ser presidente de uma igreja. Eu até falei, minha esposa, eu não vou
Não, a gente vai ver o que acontece, vamos fazer... Deus falou com o senhor e você já compartilhou com a sua esposa? Já compartilhei, e aí quando a gente saiu da igreja, o Espírito Santo, num culto domingo, foi muito bacana esse culto domingo, eu só chorava. Nesse culto domingo, Deus falou, agora. E eu culto só chorei no culto. E foi num dia, a aposta, que foi toda a liderança. Porque eu falei assim, eu vou e tomara que não vai ninguém. Falei assim, não vai ninguém, porque eu não quero ninguém chorando, já estou chorando aqui. Não vai ninguém. E aí, nesse dia, a liderança foi todinha. Falei, gente, eu estou saindo da fonte. Mas você está indo para onde? Você está indo para onde? Não sei. Deus tem um projeto. Eu estou saindo da fonte, vocês ficam aqui e tal. E em seguida conversei com o bispo. Mas você está saindo por quê? Quem te fez alguma coisa tal? Não, Deus tinha um projeto. Depois eu conversei com outro bispo também, porque a fonte tem várias hierarquias. E saí. E aí a gente tinha um amigo da pastora, que já tinha um ministério. Ele nos convidou e em seguida a gente abriu uma lá perto de casa, bombou. E não era uma cobertura. Abriu com esse... A responsabilidade deles. Mas não era aquela cobertura, assim, você tem que tal. Porque eu estava querendo me preparar. Amém. Passou 3 anos, né, Deus colocou a igreja nas nossas mãos. E o nome, não foi eu que coloquei. Como veio o nome? O nome foi os próprios meninos da igreja. Entendeu? Eles colocaram os nomes. De início, era um nome muito jovial. Conectados. E hoje não, Conectados já está ligado à internet, está ligado a muita coisa. Alguns pastores me ligaram e falavam assim, pastor, esse nome não vai dar certo. Pastor, é muito jovem esse nome. Aí eu falava assim, filho, eu que coloquei esse nome, foi Deus. Entendeu? Foi Deus que colocou esse nome. E aí começou Conectados, e a gente começou o projeto. Nossa visão maior sempre foi, desde quando eu saí da Fonte da Vida, é ação social, levar a palavra de Deus através da ação social. E descobri que Deus tinha algo mais além da ação social, que era levar a palavra de Deus através da internet. E aonde veio Conectado. Qual que é a sua visão? Levar a palavra de Deus através da internet e levar esse ID, né, de ajudar as pessoas através da internet também. Então, nós temos essa visão de levar o nome de Cristo. Tem as lives, né? Temos as lives. O trabalho também com... Nós fomos descobrindo a visão. A gente foi se autodescobrindo a visão. Foi tão legal que não foi aquele negócio, alguém tem que sentar comigo. Foi Deus que foi produzindo tudo. A visão da Conectada a Cristo. Eu te juro por Deus, tinha gente que chegava assim, qual que é a sua visão? Filho, Deus mandou fazer isso. Eu vou descobrir. Então, eu fui descobrindo a visão, e Deus foi colocando esse negócio de internet, eu aprendendo, que eu não sabia mexer nada, e eu tive que tentar aprender alguma coisa. A internet veio assim, além das lives, a mídia ali dos cultos, a live do culto, tudo isso. Ela veio através dos irmãos, nunca foi uma coisa assim, ó, eu sentei, orei, Deus me direcionou. Dos irmãos, pastor, vamos colocar isso que é muito bacana, mas meu filho, eu tenho muita dificuldade com a internet e tal. Não, vamos colocando, e tinha tudo a ver com o nome, Conectado a Cristo, Conectado. E aí a gente foi colocando devagarzinho, foi entrando, porque os aparelhos muito ruins. Então a gente tinha uns meninos que sabiam, o milagre acontecia com aqueles meninos lá. E aí a gente foi colocando, aonde veio nosso primeiro programa que a gente fez, que não foi podcast, a gente fez que ninguém aqueles programas da TBC que tinha antigamente futebol, os 3 sentados assim, e depois eu acredito que a gente foi um dos primeiros podcasts que teve gospel nosso, eu acredito em Goiânia, foi o nosso, só que a qualidade é terrível, apóstolo. Qualidade, meu Deus do céu, né? Terrível. A gente começou a trabalhar muito, aí depois a gente começou a colocar na igreja, fazer as lives na igreja. Então a gente aprendeu bastante nessa área. Que benção. Isso veio trazendo um crescimento para a igreja, porque torna conhecido, né? E propaga mesmo a palavra. E quem olha a igreja Conectada a Cristo, tem gente que pensa assim, nossa, é uma igreja, se compara a uma igreja enorme, que tem vários templos,
tem não sei o que, tem gente que manda mensagem para mim. Às vezes, assim, nós não é tão legal na internet que nem esse podcast, mas tem gente assim, nossa, você podia mandar o seu menino lá, esses dias eu recebi de um bispo, podia mandar o seu menino para igreja grande, para ensinar a gente lá, a gente tá entrando agora nesse negócio de podcast, tá internet. Vendo? Ele é muito bom mesmo, tal. Né? Não, ele realmente é bom. E aí, o povo, quem olha de fora, pensa que a gente é grande. Só que a gente gosta de trabalhar muito. Isso a gente tem, tá? A gente trabalha muito. Mas estamos num processo ainda de aprender, o processo de conhecer. Até a gente. Qual que é a sua visão? Minha visão. Não, a gente está se conhecendo para onde que a gente vai, o que a gente vai fazer. E eu sou muito isso, aprendi muito. Fonte da Vida foi uma lição do meu ministério. Me ensinou, né, como lidar, como gerir uma igreja, né, que hoje gerir uma igreja, principalmente nessa época. Hoje o dízimo da igreja está difícil demais. Né? A igreja é grande, tudo bem, mas são igrejas pequenas hoje. Você pagar aluguel, você fazer cada coisa, são desafios muito grandes. E eu aprendi muito, agradeço muito a Fonte da Vida, porque eu aprendi muito a gerir uma igreja e eu garanto que eu não passo a dificuldade, nunca esqueço. Quem falha a igreja é o próprio pastor, porque ele não sabe gerir a sua igreja. De que forma? Você não pode só esperar o dízimo. Tem a forma de você fazer uma live dessa, pedir, tem a forma de você visitar. Quando você visita também, e ali um milagre acontece, uma pessoa ali fica tão agradecida e te abençoa. Tem a forma também de você fazer galinhada, de fazer evento para a igreja. Então, tem várias coisas hoje para você gerir uma igreja para ela não falir. Então, às vezes, a gente criou muito os nossos líderes de uma forma errada. Quer esperar na mão. Não é dessa forma. O líder quer esperar na mão e não vai acontecer. Se o líder não correr atrás, se o líder não pegar no bastão de verdade e fazer a diferença, não vai acontecer. A gente chega em igrejas que tem 200 pessoas e não consegue pagar aluguel. Aí você pensa, meu Deus, como gerir uma igreja? Porque o pastor ele tem que ser administrador. O pastor ele tem que cortar custo. É um dos maiores desafios hoje, né, da igreja, manter ela financeiramente. Justamente. Né? Mas é aquele negócio, apóstolo. O pastor ele não pode ser só espiritual. Ele também tem que ser natural. E de que forma? Se sua igreja tem um ar-condicionado e fica ligado toda hora, desliga. A luz fica ligada toda hora, desliga. Porque se você deixar ligado toda hora, vai vir R$1.000 de energia, o ar-condicionado. Você paga, às vezes, um irmão, você está pagando um irmão na igreja para limpar a igreja, R$1.200, R$1.300. Coloca um irmão que é voluntário, que quer ajudar, que quer fazer alguma coisa. Isso eu falo igreja pequena. Entendeu? E aí você vai cortando esses custos, você vai ver que vai dar para pagar aluguel. Mas o problema hoje, o cara quer viver uma vida luxuosa na igreja. Não, eu tenho que ter alguém para limpar, eu tenho que ter um segurança na porta para me proteger, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. E aí você não vai dar conta de pagar os custos, principalmente porque hoje a gente vive pela fé. E hoje está muito difícil hoje a igreja se manter, principalmente por causa disso. Nem todo mundo que está na igreja, não sei se é na igreja da senhora, é dizimista. Não. A gente sabe disso. Não, isso não é nem no Brasil, isso é lá fora, nos Estados Unidos. Mas isso é geral. Infelizmente é geral. Justamente. Né? As pessoas então, a gente tem que aprender a lidar com essas coisas, apóstolo. Então, assim, a Fonte foi, para mim, uma lição muito grande de como gerir uma igreja, como encaminhar ela. E aí eu fui colocando algumas coisas que Deus, a visão que Deus tinha para mim, que era da ação social. A gente trabalha muito, a gente tenta dar de 15 a 20 cestas básicas por mês. E isso, apóstola, são pessoas que não são da minha igreja. Que doam. Não, que eu dou. Que o senhor doa. Que eu dou. E as cestas são doadas? Essas cestas são produzidas pela própria igreja mesmo. A igreja que ajuda, né, custear essa cesta básica. Ah, sim. Então, a igreja ajuda a custear e quando vocês fazem o trabalho, vocês doam para fora, para as pessoas de fora. A gente doa porque a gente tem um trabalho muito grande na área da ação social e como a gente trabalha muito na internet, tem muita gente que procura. Não precisa ser da igreja, não precisa ser crente, precisar, né, realmente das coisas. Aí a gente vai lá e ajuda. Ah, pastor, essa pessoa que ganha cesta básica, ela tem que vir no culto? Não.
Ela não precisa vir no culto. Aí a gente tem esse trabalho social mesmo de tentar ajudar. Mas mesmo assim, vocês aproveitam esse momento e levam a palavra para a pessoa. Leva a palavra de Deus sem interesse de trazer a pessoa. Entendi. A gente não tem esse interesse, não, vamos lá para a igreja. Às vezes são lugares muito longe. Não adianta eu pegar e falar assim, vamos para a minha igreja. A pessoa não tem condição de comprar uma cesta básica, ela vai ter condição de ir para a minha igreja. Não, a gente tenta orientar essa pessoa a uma igreja mais próxima. Certo. Você precisa também do espiritual, você precisa se alimentar da palavra de Deus. Ah, sim. Então é mesmo como um meio evangelístico. Justamente. Não importa se ficar na sua igreja ou ir para outra, mas é um meio de levar a palavra. Justamente. Porque é através como diz, é da boca mesmo que as pessoas param para ouvir, né, pastor? E esse momento é uma oportunidade muito grande que se tem de levar a palavra de Deus. De lançar a palavra de Deus, né? E a gente vai aprendendo, são coisas, você chega em casas que as crianças estão passando fome. E aí, em vez de você pregar a palavra prega você. Essa é a realidade. Você vê uma criança, uma certa vez a gente chegou numa casa e levamos um pão com leite. E ela colocou o pão com leite na boca, a boca da criança começou a tremer. E aquilo ali, a palavra pregou eu. A gente vê que tem tanta coisa para a gente fazer como ser humano. E não é só subir em cima de um púlpito, falar que Jesus ama. De alguma forma tem que tentar ajudar. E provar esse amor, né? E provar esse amor. Tem a prova de amar e ajudar o próximo, né? Levando o alimento, né? Porque são muitas pessoas que passam por necessidades mesmo, né? Infelizmente, muita gente. E pessoas que às vezes nem chegam ao nosso conhecimento. Mas, pastor, então, além desse grande desafio da ação social na tua igreja, também tem aí o trabalho com a mídia, que são as lives, tudo isso o que o senhor pode falar, a questão através dessa mídia, dessas lives, desse trabalho todo que o senhor vem desenvolvendo há algum tempo, tem alcançado muitas vidas? Você vê, eu trabalho com 2 plataformas. A plataforma que a gente trabalha é evangelística, né, de pregar a palavra de Deus, e a outra plataforma que a gente trabalha, inclusive tem um programa Rasgando o Verbo, é a gente de expor o erro hoje da sociedade. O que é expor o erro? A rua está cheia de buraco, cheia de coisas acontecendo, a gente vai ver uma lei que de repente entra que não podia entrar, e a gente começou a trabalhar nessas 2 linhas. Eu contar até uma experiência que aconteceu. A gente tem esse programa Rasgando o Verbo e o programa começou a sair como um programa normal, não um programa evangelístico. E certa vez eu cheguei em um certo lugar e eu estava normal. O cara falou assim, rapaz, você é do Rasgando o Verbo. E o cara estava com a arma na mão. Meu Deus. Eu falei assim, que eu falei? Ele falou assim, aí ele chegou em mim, eu falei assim, hoje eu vou morrer. Ele chegou em mim porque realmente a gente rasga o verbo. As coisas erradas que tem... Eu sou apaixonado em tentar quebrar o sistema. Pelo menos do meu ambiente. Sou apaixonado nessas coisas. Tá? Não sei, eu vi numa visão diferente, as coisas aconteceram comigo diferente. E eu sou apaixonado a quebrar qualquer sistema. A não entrar na corrupção, e eu vejo alguma coisa acontecendo. E nessa live a gente quebrava o pau. Pra você ter noção, o carro já seguiu a gente. Porque a gente falava de algumas coisas que aconteciam. E aí, foi tão engraçado que o cara era traficante. O cara falou assim, rapaz, é muito boa a sua live. É muito boa a sua live. Olha o que ele falou. A nossa sociedade está precisando de pessoas que falam na cara. Então, assim, já aconteceu. E ele falou assim, mas eu não costumo dizer muito que eu sou pastor. Entendeu? Eu deixo aflorar aquilo que é em mim. Mas, assim, você tem alguma religião, alguma coisa? Eu falei, eu sou pastor. O que você é? Eu sou pastor. Não, um dia eu tenho que ir lá, ué. Isso é diferente. Então, assim, já aconteceu várias vezes, porque eu trabalho nas 2 plataformas. Sim. Eu sempre quis e tenho um projeto na minha cabeça de tentar fazer a diferença, não somente através da palavra de Deus, mas tentar através de lei, tentei fazer direito, tentei fazer psicologia também, algumas coisas, porque eu queria aprender e poder ajudar o povo mais. Entendeu? E aí eu fui me aflorando muito, e aonde veio essas ideias doidas de Deus, de entrar. É uma forma de pegar uma pessoa que talvez o evangelho não vai pegar,
Porque ele gosta, às vezes, daquela palavra mais dura, mais firme, que às vezes ali naquela live que a gente está pregando a palavra de Deus, a gente não vai falar, entendeu? Então, a gente pegava firme, a gente pegava cada coisa que acontecia. Eu costumava ver vereador de meia bosta, falava assim, que não faz nada para a cidade, só fica ganhando dinheiro. E a gente costumava falar coisas muito fortes. Aqueles vereadores de Aparecida, todo mundo detestava, entendeu? Porque a gente pegava buraco na rua, a gente gravava, e a gente começava a tentar ajudar a sociedade mesmo. Então, eu fui numa linha também, de uma forma, é uma forma subliminar, de alcançar pessoas, mas uma forma de alcançar pessoas que não tá nem aí com a palavra. E só dessa forma que a gente ia alcançar. Por quê? Aquele cara ia falar, aquele cara é da onde? E aí começavam pessoas a me seguir, pessoas que odiavam a palavra de Deus. Pessoas que não gostavam de crente, como eu um dia na minha vida, não gostava de crente. Ver uma nova linha que crente não é chato, que crente conhece, que crente sabe de política, que crente sabe de jogo de futebol, que crente sabe das coisas. Não é só, a gente só não fala de igreja 24 horas, a gente só não fica falando, você vai para o inferno 24 horas. A gente vive, a gente sai, a senhora muito, vai para o Rio, faz alguma coisa. A gente vive de verdade, entendeu? Só que a gente tem algo a maior, que é o Espírito Santo. Amém. Então, as pessoas precisam conhecer isso muito. É verdade. E aí eu fui para uma linha que Deus começou a falar, vai para essa linha, que essa linha vai trazer muita gente. Tanto que aparece muitas vezes na igreja, são pessoas que não gostam de crente. Pastor, eu vejo o seguinte, o Senhor te chamou como pastor, para pastorear, né? E Deus, então, te entregou estratégias para alcançar vários tipos de público, né? Então, o rasgando o verbo, que é algo que a gente vê que queima muito no seu coração, foi uma estratégia que o Senhor te entregou para alcançar aquele público. Olha só, quem te cutucou ali, né? Cara armado, quem é você? Tal, vi você no rasgando o verbo, o que você faz? Sou pastor. Ele ficou chocado. E aquilo tocou ele. Não, quero ir na sua igreja. Então, assim, eu vejo que o ministério é isso. Vendo aqui a sua história, né, a sua experiência, o ministério é isso. É você ser chamado para o pastoreio e o Senhor te entrega estratégias para você alcançar vários tipos de público. Né? É igual o senhor acabou de dizer. Como diz, tem gente que acha que nós crentes só fica falando aleluia, aleluia, glória a Deus, vai para o inferno. Não. São momentos. São momentos, mas a gente tem uma vida, né? A gente desfruta da vida que o Senhor nos deu. E agora a questão desses projetos que você tem, eu vejo que são estratégias que Deus te entregou. E está funcionando, porque você está alcançando um público que não vai à igreja, não gosta de crente, mas ele está sendo alcançado com a palavra. É interessante, hoje eu estou na prefeitura e hoje muita gente não é crente lá dentro. Mas muita. E no meu departamento que eu estou, a maioria não é. E para você ter noção, eu passo o meu momento todo pregando a palavra de Deus de uma forma diferente àquilo que eu trouxe, que eu estudei da psicologia. Muita gente com depressão. E aí eu vou usando aquilo que eu estudei, vou usando devagarzinho, vou entrando, de repente vem o quê? Vem Deus na parada. Amém. E a gente coloca Deus, você precisa buscar um auxílio de Deus, porque Deus é a única alegria. Não adianta você correr atrás da vida sentimental, financeira. Se Deus não entrar no seu coração, você não vai dar conta de resistir às outras áreas. Então, aquilo que a gente aprendeu é muito importante o cristão estudar. É muito importante, porque ele vai ter embasamento para falar com as pessoas. As pessoas só não olhar para você e falar assim, olha o crentinho de Araque. Não, o crentinho tem conhecimento, sim. O crentinho sabe falar de qualquer coisa, mas o que ele mais fala, se você deixar, é Deus. É Deus. Mas enquanto você não abre o coração, você quer falar de quê? Vamos falar. Vamos conversar sobre o assunto, né? Vamos conversar. Então, a gente vai, devagarzinho, implantando o reino de Deus de uma forma bem diferente. Amém. E o senhor está no lugar certo, né? No podcast Palavra Diferente. Palavra Diferente. O jeito diferente de levar a palavra de Deus. E é por aí mesmo. Então, esses são os desafios que nós enfrentamos no nosso ministério. E o ministério, ele resume em quê? Em levar o evangelho. E é interessante, né, pastor? O senhor é um homem que fez teologia,
fez bastante curso, mas nós vemos que a experiência, ela veio com a prática. Foi quando o Senhor começou a exercer o seu chamado, quando o Senhor abriu o seu ministério próprio, qual Deus falou com você, a sua esposa, e daí então vem o quê? A prática, né? E a experiência. Né? E a prática, apóstola, ela vem com servir. Você só vai descobrir para que você veio, o que você vai fazer, qual que é o seu propósito, como você começa a servir. Vai servir, vai limpar a igreja, vai limpar a cadeira, se coloca à disposição, se tem alguém faltando no louvor, se coloca à disposição para cantar, se tem alguma coisa acontecendo em alguma área da igreja que está faltando, porque lá na frente a gente vai ver que aquilo que você aprendeu não é em vão, você vai usar de alguma forma. Então é muito interessante você que está assistindo agora, você que pensa que sua área é só o louvor, a sua área é só aquela área, não é não, vai aprender todas as áreas, até mexer num som. Hoje, apóstolo, eu sei mexer em tudo. Que todos os departamentos da igreja, por quê? Não é que eu sou experiente, mas eu sou aquele cara que o senhor não fica na mão. Dá para quebrar o galho. Dá para quebrar o galho, entendeu? Sim. Se acontecer alguma coisa, eu já sei por que aquele som tá daquele jeito, o que aconteceu. Então, assim, dá para ter uma base. Isso acontece muito na igreja às vezes, né? De repente, eu não fico olhando os outros fazer as coisas. Eu vou lá e já arrumo. E a igreja, ela tem que ter pessoas assim, pessoas que estão dispostas a servir. O servo, ele não existe departamento para ele. O servo, ele é um quebra-galho do Senhor. Ele trabalha em todas as áreas. Se você quer ser pastor, tem que ser isso. Porque um dia Deus vai dar uma igreja que não tem nada. Não tem louvor, não tem cara que mexe no som, não tem não sei o quê. Não tem nem pessoas, não tem nem pessoas. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Então você vai ter que ser evangelista, você vai ter que ser o cantor, você vai ter que ser o pregador, o cara que limpa chão, o cara que limpa banheiro, o cara que é o intercessor da igreja. Então, quer ser pastor? Primeiro tem que ser servo. Essa é a realidade. Os maiores desafios da igreja hoje, apóstola, é o camarada entender que ele tem que ser servo. Amém. Porque se ele for servo, ele vai arrebentar em todas as áreas. Amém. E isso é o principal. Então, maior, entendam bem, hein? O pastor acabou de dizer aqui, o maior desafio do ministério é servir ao ministério. Isso. Servir pessoas, né? É interessante que você ganha as pessoas e você serve as pessoas. E quando você ganha as pessoas, você serve as pessoas e as pessoas aprendem com você a servir. E mesmo que elas sirvam, você continua servindo pessoas. Então, esse é o maior desafio. E é como o senhor disse mesmo, a maior dificuldade que nós enfrentamos dentro do ministério, nós líderes mesmo, é servir. Servir em todas as áreas, né? O senhor disse que é quebra-galho, mas eu não vejo como quebra-galho. Eu vejo como uma pessoa apta ao ministério, a pessoa apta ao ministério, capacitada pelo Senhor, ela faz qualquer trabalho dentro da igreja. Desde a portaria, a limpeza, o som, tudo ela faz, porque o Senhor a capacitou e ela torna-se uma pessoa apta. E agora nós vamos chegando aqui o encerramento desse bate-papo maravilhoso. E eu gostaria, pastor Marcelo, que o senhor deixasse aquele recado ali, tá? Que o senhor deixasse aquele recado para os pastores que estão iniciando, né? Que vão enfrentar ainda muitos desafios ministeriais. Gostaria que o senhor deixasse aquele recadinho aí, né? Eu trabalho muito na área social, apóstolo, e você, pastor, que está nos assistindo, e é interessante que na área social a gente não tem esse negócio de falar, eu dei para a pessoa e a pessoa voltou para agradecer. Não existe isso. A gente tem que fazer por amor. E é a mesma coisa no ministério. Não espere nada em troca de ninguém, nem de líder, nem de membro, porque a tua expectativa tem que ser toda no Senhor. Hoje, o líder não dá conta de romper, o líder não vai para frente porque ele coloca a expectativa no homem, num líder que está chegando para suprir uma estrutura, para fazer qualquer coisa. Então, você que está me assistindo, faça para o Senhor. Faça, tiver que lavar, tiver que fazer alguma coisa, está muito pesado, mas faça pelo Senhor, porque a recompensa ela é eterna, ela vai vir. Se Deus colocou algo nas suas mãos, porque Ele sabe que você tem capacidade e Ele sabe que você tem estrutura para isso. Só não coloque a sua expectativa no homem. Por isso que eu gosto muito da ação social. Eu não tenho que fazer nada para ninguém e esperar que a pessoa vai me agradecer.
Então, tem essa base sua. Se você colocar isso no seu coração, que você está limpando a igreja, está na frente de uma igreja, não tem ninguém te ajudando, as coisas não estão acontecendo da forma que tinha que acontecer, faça para o Senhor, que Ele está te vendo. Lá do céu, Ele está vendo o que você está fazendo. E se você fazer para Ele, querido, para Ele, seu coração vai ficar alegre, porque não tem como Ele te frustrar, porque o que Ele fez para vocês foi muito grande na cruz. Ele pagou, o preço foi alto, não foi para limpar uma cadeira só isso, eu paguei, limpei, não. É o resto da sua vida. Existe uma compensação. Essa compensação, ela vai vir quando você começar a servir ao Senhor. Então, não olhe para ninguém. O ser humano vai te frustrar sim, viu, apóstolo? O líder vai te frustrar sim. Mas se você colocar toda a tua expectativa em Deus, você pode ter certeza, querido, dando ruim que você vai glorificar a Deus, porque Ele sabe. Até a nossa derrota é o nosso sucesso. Porque em Deus não existe, porque às vezes Deus faz a gente perder a batalha para a gente aprender. Então até isso a gente tem que glorificar a Deus. Então assim, qual que é o maior desafio do seu ministério? Aonde eu falei, além de servir, é você entender que você precisa colocar sua expectativa em Deus. Porque quando você coloca a expectativa em Deus, tudo que der errado está no centro da vontade dele. Até o errado, porque Deus sabe o que faz. Até perder alguma batalha, Deus sabe o que faz. Então, assim, você que está me vendo, você que vai me assistir, eu tenho que te falar, coloca a sua expectativa. Para de colocar no louvor. Só vou fazer isso quando eu tiver uma equipe de louvor. Para de colocar no dinheiro. Só vou fazer isso quando eu tiver... Para disso. Para disso. Se ele quer fechar a igreja, ele vai fechar, você vai continuar trabalhando do mesmo jeito, porque a sua expectativa está nele, é na praça, aonde você for. Está no Senhor. E Deus sabe de todas as coisas. Ou Ele te coloca aqui, ou Ele te manda para fora. Imagina os missionários como é que passa. Eles não estão em cima do altar. E aqueles caras estão colocando expectativa em Deus. Tem cara que vai morrer hoje à noite e está ali colocando expectativa em Deus. Por isso que eles não desistem. Por isso que nossos grandes apóstolos não desistiram. Não tinha mídia, não tinha fama, não tinha dinheiro. Alguns não tinham nem o que comer. E os caras estavam alegres, estavam motivados em pregar o evangelho, em ganhar alma. Então coloca toda a tua expectativa em Deus. Vai arrebentar. Amém. Glória a Deus. Então é isso, meus queridos. A expectativa é em Deus. Faça tudo e faça com amor, que você vai transpor todos os desafios, todas as barreiras, dificuldades, você vai transpor na caminhada ministerial. Eu agradeço a presença de vocês que ficaram aqui até o final. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, Vivias Moda, Elétrica Suzano e Ípera. Que Deus abençoe os nossos patrocinadores, que Deus abre cada vez mais as portas. E quero agradecer o pastor Marcelo, que se dispôs a estar aqui trazendo aí esse testemunho, essa experiência, né? Trazendo uma palavra poderosa aqui para os nossos corações sobre esse grande desafio que é o pastoreio, o ministério, né? Que Deus abençoe a sua vida. Leve um abraço aí para a pastora Valdineide. É tanta Valdineide nessa unidade. Então, que Deus abençoe a sua vida, a sua esposa, o seu ministério. Uma alegria muito grande, uma honra ter recebido o senhor aqui, viu, pastor? Prazer foi meu, apóstolo, está de parabéns. Espetacular. E eu que sou uma pessoa que gosta de preparar, a senhora levou muito bem o podcast. Está de parabéns, vai ter muito sucesso, Amém. Deus vai te usar muito ainda. Amém. Obrigada, pastor. E Deus abençoe a todos vocês. Um grande beijo no coração e até o próximo podcast, se Deus quiser e Ele quer. Ô, glória! Tchau, tchau!